Mais forte. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Muita saúde e muita paz. Amém? Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. As crianças de 3 a 11 anos, quero pedir para todos os kids, acompanhe a tia Rogéria lá na porta, de 3 a 11 anos, todas as crianças. Nós temos salinhas ali para todas as crianças de 3 a 5 anos, numa sala, de 6 a 8 em outra sala e de 9 a 11 em outra sala. São 3 salas kids, já estão todas organizadas para os irmãos e vamos organizar essa semana a pintura e os desenhos, não é isso? Cadê o menino que disse que o irmão dele faz a risca? É a risca que ele falou? Cadê o menino da risca? Onde estão os meninos, os cabeludinhos, os irmãos cabeludinhos? Faltou muita gente hoje. É tu, né, meu filho? Cadê teu irmão? Fala para ele que eu quero que ele venha aí essa semana fazer umas pinchação numa salinha kids ali. Mas é pinchação de crente, viu? Nós vamos pinchar uma sala ali que vai ser chamada de sala de transição. É a sala do 11 anos, já vai sair direto para cá. Já colocamos as cadeirinhas pretas lá, já está tudo organizado. E agora nós vamos fazer umas pinchação lá. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus te dá juízo. Nós vamos fazer as pinturas. E as salas menores, cadê as meninas que vão fazer as pinturas? Onde estão? Como é o nome das meninas mesmo? Edilene e Melissa. Nelícia, cadê elas? Onde estão? Cadê tu, Nelícia? Está no banheiro. Então alguém avisa para quando ela voltar que elas vão fazer a pintura das outras salas kids. Nós precisamos ajeitar as salas kids. Amanhã, se Deus permitir, a tinta estará aí e os pintores também, para a gente resolver esse problema amanhã. Amém, queridos? Quem está nos visitando, levante as suas mãos, deixa eu ver. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, levante a sua mão. Não pela primeira vez, mas quem está pela primeira vez, deixa eu ver. Maravilha. O que nós falamos para os irmãos que estão nos visitando? Olha para mim. Se eles veem só 20 irmãos em pé, eles vão pensar, só tem 20 pessoas nessa igreja, o resto é tudo visitante. Porque só um grupo ficou em pé. Quem é membro dessa igreja que faz parte da ICB? Deixa eu ver você. Tá aí, né? O que falamos para os visitantes? Quebrar, tu está trabalhando agora que eu estou sabendo, viu? Então, irmãos, sejam bem-vindos. Nós temos muitos irmãos faltando, muitas cadeiras vazias, mas é milagre, né? 29 de dezembro tem muito crente na roça, viajando, amém? Nós estamos compartilhando com os irmãos. Hoje eu vou ser tranquilo nas minhas palavras, né? Vou ser calmo e tranquilo. Palavras proféticas mais calmas hoje. Hoje eu estou menos agitado, né? E eu quero ministrar as últimas 3 portas que nós estamos falando durante esses 3 últimos domingos. Nós estamos ministrando aos irmãos sobre portas abertas.
Recapitulando com os irmãos, eu sei que os irmãos não gostam disso, os mais antigos ficam chateados quando a gente fala isso, mas para os irmãos que estão vindo pela primeira vez ou por aqueles que faltaram um domingo, nós estamos falando durante 3 domingos, profetizando para 2025, que será um ano de acrescentar na nossa vida, e eu estou profetizando portas abertas para os irmãos. Nós baseamos esse texto de portas abertas no livro de Neemias, capítulo de número 3. É o texto-chave que nós estamos compartilhando. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, que todas as portas estão abertas para nós após o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que as portas serão abertas e elas jamais se fecharão. O arrebatamento da igreja, a Bíblia também nos conta que haverá 12 portas no céu. Cada porta tem o nome de um dos apóstolos de Jesus em Apocalipse 21. Essas portas também têm o nome de pedras preciosas, mais específico de pérolas. Então, nós começamos a compartilhar com os irmãos a respeito dessas portas que serão abertas ao tocar da trombeta e ao buscar esta igreja que está ansiosamente esperando a volta de Jesus Cristo. Então, nós começamos a falar sobre essas portas abertas. Quando a Bíblia nos diz, capítulo de número 3 do livro de Apocalipse também, eis que põe uma porta aberta diante de ti, porta que ninguém poderá fechar, se eu não me engano, versículo 8. E nós começamos a compartilhar com os irmãos. Essas portas são portas para o futuro. Mas eu disse que nós estamos vivendo de portas que já foram abertas para nós. Que portas são essas que já foram abertas para a igreja? Eu disse aos irmãos que no livro de Neemias, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Neemias estava no palácio, a qual ele era copeiro do rei. E a Bíblia diz que um dia vem uns de Jerusalém, e nesses uns que vieram de Jerusalém, veio um até Neemias, nome dele Anani, ou alguns interpretam como Hanani. Hanani veio até Neemias e disse: olha, a situação de Jerusalém está complicada. Qual é a situação de Jerusalém? Ele disse: Jerusalém, foram derrubados os muros, as portas foram queimadas e o povo está sendo julgado no meio da rua. Então Neemias propõe no coração, dizendo que eu irei ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Para quem conhece a Bíblia sabe que os muros foram reconstruídos em 52 dias. Só abrindo um parênteses para os irmãos lembrarem, quando essa igreja pegou fogo no dia 7 de agosto de 2002, quando nós inauguramos essa igreja nos dias 7 de agosto de 2022, nós inauguramos essa igreja no dia 8 e 9 de outubro do mesmo ano de 2022, convictos, concretos, sagrados, 52 dias. O mesmo tempo que os muros de Jerusalém foram reconstruídos, nós reformamos esse prédio e mudamos para ele em 52 dias. Então a Bíblia diz que Neemias foi até lá. O que Neemias encontrou ali? Encontrou um ambiente caótico, encontrou entulhos aonde era um muro. 52 dias Neemias trabalha com o povo. Que povo é esse? Capítulo de número 3 do livro de Neemias, a Bíblia diz que ele junta um grupo de 38 famílias, 38 grupos. Eu até disse aos irmãos que seriam 38 células. Então ele reúne 38 grupos, dá o nome desses 38 e coloca cada um desses 38 grupos um capitão. Então ele coloca com que esse povo comece a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Além da reconstrução dos muros de Jerusalém, eles tinham que reformar as portas que tinham sido queimadas. E agora a Bíblia diz que cada porta que é reformada, que é reconstruída, tem
um significado. Então ele coloca um homem responsável por uma porta, e cada porta daquela tem um significado. Nós começamos a compartilhar com os irmãos a respeito dessas portas. Vamos recapitular só para os irmãos entenderem como que nós começamos. No primeiro domingo nós falamos sobre as portas que estão abertas para nós. Quem lembra? Primeira porta aberta para nós, que nós iremos viver em 2025, é a porta das ovelhas. Quem anotou? Quem anotou? Quem não anotou? Eu acho isso legal. Quem anotou? Levanta a mão bem alto. Quem anotou? Baixa a mão. Quem não anotou? E o resto fez o quê? A primeira porta que eu ministrei para os irmãos foi a porta das ovelhas. E eu disse que a porta das ovelhas representava a cruz de Cristo, onde o Senhor foi a ovelha que passou por ela e deixou ela aberta para nós. A segunda porta, a primeira porta está em Neemias capítulo 3, versículo 1. A segunda porta nós falamos foi a porta do peixe. Lembra? A porta do peixe representa o quê? Quem lembra? A porta do peixe representa provisão e multiplicação. Então o ano de 2025 será um ano de provisão e também um ano de multiplicação para a nossa vida. A terceira porta que nós falamos ainda no primeiro domingo é a porta velha, a porta de Efraim. Quando eu disse que o Senhor fez com que Jacó trocasse os braços e abençoasse a Efraim e não a Manassés. E eu disse que Deus iria cruzar os braços e trazer sobre nós a bênção daquele que ia passar na frente de muitos sem ser aquele que estava projetado. Segundo domingo, nós compartilhamos com os irmãos sobre a quarta porta. Que porta era essa, pastor? A porta do vale. E eu disse que a porta do vale, quando nós falamos que estamos no vale, é porque estamos na prova. E eu disse aos irmãos que no livro de Oséias tem um texto que diz que na porta do vale Deus estaria abrindo a porta da graça. Então nós teríamos graça em meio ao vale. 2025 é o ano que Deus vai te dar graça para passar pelos vales. Quem lembra disso? Depois eu disse aos irmãos, a quinta porta é a porta do monturo. Eu disse que essa porta representava o medo, e nós iríamos passar por essa porta, quebrar todas as barreiras, tirar esse entulho que estava na nossa frente. E além disso, essa porta do monturo era a porta do esterco. E eu disse aos irmãos o que Paulo ministrou nessa porta, dizendo que nós seríamos como fertilizantes para a cidade de Marabá. Sexta porta, eu disse que era a porta da fonte. Essa porta da fonte era a porta aonde a fonte das águas seria liberada para nós, que era a palavra do Senhor. Quantos lembram disso? Depois eu disse a sétima porta semana passada, e aí eu dei uma apertada, sobre a porta das águas, que a água representa a Bíblia, e eu disse aos irmãos sobre o significado da igreja ter Bíblia. A igreja precisa comer a Bíblia, caminhar com a Bíblia, viver a Bíblia, meditar na Bíblia. Então nós falamos tudo isso no domingo passado, e hoje nós iremos ministrar aos irmãos as 3 últimas portas. Nós iremos falar aos irmãos sobre essas 10 portas abertas para a igreja em 2025. Quantos creem que 2025 é um ano que Deus vai fazer coisas extraordinárias nessa casa? Deus vai mudar a história dessa igreja em 2025. Então vamos lá, capítulo de número 3 do livro de Neemias, versículo de número 28. Capítulo 3, versículo 28, coloca aqui para mim. Vamos lá. Para cima da porta de quem? Que porta era? Dos cavalos. Repararam os sacerdotes, cada um de frente aonde? A sua casa. Irmãos, isso aqui vai ser algo louco para vocês entenderem.
Que porta é essa, pastor? A Bíblia nos diz que essa 8ª porta que estava sendo aberta era a porta dos cavalos. Cadê aquele quadrozinho que foi colocado aqui com o desenho das portas? Eu gostei daquele negócio, coloca de novo aí. Que porta é essa, pastor? Essa porta, ela ficava para o lado leste do templo. Acha aí essa porta dos cavalos aí, deixa eu ver, está aqui. A porta dos cavalos está aqui no canto. Então essa porta, ela ficava para o lado leste do templo, ao lado do vale de Cedron. O que é isso, pastor? O que isso quer dizer? Essa porta era por onde entrava e saía os cavalos. Preste atenção, ali também ficavam os estábulos, onde esses cavalos eram cuidados. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia Sagrada e você perceber, falando a respeito de cavalo, você vai ver a respeito de guerra. Então, cavalo é símbolo de quê? Cavalo é símbolo de quê? Fala mais alto. Cavalo é símbolo de quê? Então, só para você entender, o que eu quero ministrar nessa noite é que todas as suas guerras que você irá enfrentar em 2025, Deus já está abrindo uma porta para você vencer todas as batalhas. Batalhas virão, guerras virão. Então, todas as vezes que você vê a respeito de guerra, você vai ver cavalos envolvidos nisso. Quando a Bíblia diz que um dia um soldado de Eliseu, a Bíblia diz que não era nem soldado de Eliseu, um servo de Eliseu, estava com Eliseu, se eu não me engano, no capítulo de número 6 do livro de 2 Reis. Ele estava com Eliseu em determinado local. Eliseu estava sendo perseguido por ser profeta. A Bíblia diz que ele estava com o seu servo, e o seu servo acorda de manhã. Nós já acampamos aqui nessa casa e nós paramos com isso alguns dias. Então eu quero reivindicar para a gente voltar a acampar de novo lá no Roseno, aquele grupinho de fechadinho, escondidinho, comendo um peixinho. O maior pescador de peixe dessa igreja sou eu. Toda vez que a gente vai acampar, eu sou o que mais pesca peixe. Esse povo sai para pescar de barco, eles entram nas voadeiras para pescar. Quando eles voltam, eu já estou com peixe lá no tacho fritando, igual Jesus. Eles estão pescando e quando eles chegam eu já tenho peixe no tacho. E eles perguntam: onde o senhor arrumou, missionário? Eu digo: estava passando um pesqueiro, eu assoviei, peguei uma onça e pesquei um monte de tucunaré, já limpinho, preparado, joguei o sal e fritei. Enquanto vocês estão pescando, eu já estou fritando o peixe. Então eu sou o maior pescador de peixe dessa igreja. Todas as vezes que você vê sobre guerra, você vai ver isso. A Bíblia diz que o servo de Eliseu acorda de manhã, e quando ele acorda pela manhã, ele sai de dentro de onde eles estavam, e ele enxerga um exército, carros e cavaleiros. Ele fica desesperado, ele volta para dentro e diz para Eliseu: Eliseu, nós estamos cercados, e agora o que vai acontecer conosco? Eliseu diz o quê? Calma aí, não se preocupe. Eliseu podia questionar ele, podia chamar ele de obreiro fraco, obreiro sem fé, podia falar tanta coisa, mas a única palavra que Eliseu disse foi: Senhor, abra os olhos dele. E a Bíblia diz que quando ele abriu os olhos, ele viu que por trás do exército assírio tinha um grande exército de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da guerra. Deus é o Deus da batalha. Deus é o Deus das pelejas. Então todas as vezes que você for enfrentar uma batalha, for enfrentar uma guerra, lembre-se dessa palavra: Deus já abriu a porta dos cavalos para nós. Quero profetizar sobre a sua vida. Levante a mão se você crê nisso. Deus está te dando autoridade para que todas as guerras que você for enfrentar em 2025, e não serão poucas, mas todas que você for enfrentar, você vai lembrar que o Deus da guerra está com você e vai te dar vitória nessas batalhas. Por quê, pastor? Porque no livro de Neemias, capítulo de número 3 e versículo de número 28 diz que Deus abriu a porta dos cavalos para nós, e Deus já nos deu autoridade para vencer todas as guerras. Quantos creem nessa palavra? Glorifica Jesus por isso.
cavalo tem esse símbolo de guerra. Então, quando nós falamos de uma porta aberta, nós vamos entender que existe vários textos na Bíblia que falam a respeito de vitórias na batalha. Irmãos, eu sou apaixonado por tantos textos no Velho Testamento, mas deixa eu recapitular com os irmãos. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, a Bíblia diz que havia um rei em Israel chamado Josafá. A Bíblia diz que Josafá se dá por cercado. A Bíblia diz que o povo de Amon, o povo de Moabe e alguns amonitas vieram contra Josafá, cercaram Josafá de todos os lados. Mas a Bíblia diz que quando Josafá está cercado de todos os lados, tem exército contra ele. A Bíblia diz que ele proclamou um jejum em toda Israel e disse: olha, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Ele olhou para o alto, clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que quando ele está falando com Deus, capítulo de número 20, versículo de número 13 a seguir. Vou descer, se virem na câmera. Capítulo 20, versículo 13, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou no ambiente que eles estavam. O que aconteceu? O Espírito do Senhor entrou no ambiente que eles estavam. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de um moço chamado Jaaziel. É um nome que eu acho bonito, e nós já colocamos até um nome de um filho de um pastor. Com esse nome eu dizia que o dia que eu tivesse um neto, se eu pudesse dar o nome, eu dava o nome de Jaaziel. Mas a gente não manda nos netos, né, nem nos filhos. Aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Jaaziel. Capítulo 20, versículo 15, se eu não me engano. O Espírito, capítulo 20, versículo de número 14. E a Bíblia diz que Jaaziel levanta a voz e diz: não se preocupe, Josafá, esta peleja não tereis de pelejar. Essa guerra não é de vocês. Essa guerra é de quem? É do Senhor. O Senhor é o Deus da guerra. O Senhor é o Deus da guerra. Jeová Tsidkenu, é isso? O Senhor é o Deus da guerra. E a Bíblia diz que na hora que eles estão nessa situação, Deus dá a eles autoridade. Sabe, a única coisa que eles enfrentam é só ter que pegar o despojo, porque a Bíblia diz que eles venceram aquela batalha. Por quê, pastor? Porque a guerra é do Senhor. De quem é a guerra? Então coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e diga: está preocupado por quê? 2025, todas as guerras que você tiver de enfrentar, do Senhor é a guerra. E nós iremos fazer igual o cantor faz: assim que eu luto minhas guerras. Como que ele luta as guerras? Como? Vocês cantam a música? Assim que eu luto minhas guerras. E ele canta assim que eu luto minhas guerras. Como que ele luta as guerras dele? Hã? Parece que estou cercado, mas sou. Por que ele canta isso? Meu Jesus, ministério de louvor, quebrei todo mundo agora. Que jeito nós iremos vencer as guerras? Buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, entregando na mão dele. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim. Você não tem essa parte não, mas é bíblico. Então, o único meio de vencer batalha, de vencer guerra, é nós adorando ao Senhor. Vem a guerra, você não precisa enfrentar. A única coisa que você precisa fazer é apresentá-las ao Senhor. Que é um texto bíblico, Isaías capítulo de número 37. A Bíblia diz que o rei Ezequias, esse texto é fantástico, leia depois, só que é muito grande o capítulo, mas leia, Tota, é bom. Isaías 37, a Bíblia diz que havia um rei chamado Senaqueribe. Senaqueribe era aquele rei altivo, orgulhoso. Todo mundo tinha medo de Senaqueribe, todo mundo temia Senaqueribe. E a Bíblia diz que um dia Senaqueribe escreveu uma carta para Ezequias.
olha o que está na carta. Na carta estava escrito assim: não adianta clamar o seu Deus, porque eu vou derrubar vocês. Não adianta buscar, eu vou derrubar vocês. Não adianta orar, eu vou derrubar vocês. Não adianta fazer nada, eu vou destruir vocês. Ele mandou uma carta dizendo: ninguém pode ir contra o meu exército. Ninguém pode vencer uma batalha contra mim. Ninguém me vence na guerra. Ninguém me vence na batalha. Ele manda essa carta para Ezequias. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ezequias pegou a cartinha, foi para um cantinho e disse: Senhor, let's go, come here. Chamou o Senhor no canto e disse: olha aqui o que Senaqueribe fez. Senaqueribe me enviou uma carta dizendo que ninguém derruba ele, que ninguém vence uma batalha contra ele, que ninguém vence uma guerra contra ele. E a Bíblia diz que Ezequias leu a carta para Deus. Fez o quê? Fez o quê? Leu a carta para Deus. Preste atenção para você entender. A Bíblia diz que quando ele acabou de ler, a Bíblia diz que Deus designou um anjo. Deus disse assim: ah é? Tá bom então. Deus pegou um anjo. Pegou o quê? Pegou o quê? Pegou o quê? Um anjo só, Sebastião, e disse: desce lá e resolve esse negócio para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo veio no arraial de Senaqueribe e matou 185 mil soldados. Um anjo matou 185 mil soldados. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Salmos capítulo de número 34, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu e você temos autoridade. Se você crê ou não, se você entende ou não, temos autoridade. E a Bíblia diz que esses anjos acampam ao nosso redor. Sabe o que nós vamos fazer? Não sei se você vai crer nessa palavra, mas eu creio. Sabe o que nós vamos fazer? 2025, na hora que vier a peleja, na hora que vier a guerra, a gente vai dizer: Senhor, sabe aquele anjo que acampa ao nosso redor? Quero lhe pedir, libera ele aí agora. Para quê? Se um matou 185 mil soldados, eu não vou ter 185 mil batalhas num dia só. Mas a batalha que vier contra mim, a guerra que vier contra mim, Deus dará ordem a respeito daqueles que servem a Ele. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, a Bíblia diz que os anjos do Senhor são ministradores do Rei, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ei! ICB Marabá, levanta a mão. Deus está dando ordem ao nosso respeito. 2025, todas as guerras, todas as pelejas, todas as batalhas, você vai enfrentá-las, mas Deus estará com você, porque o Deus da guerra está abrindo a porta dos cavalos nesta noite. Quem crê, faz barulho aí. A porta dos cavalos estão abertas. Faz barulho de galope. Bora, Marquinhos, se vira. Vocês vão ter que aprender agora a pregar junto comigo. Barulho de cavalo galopando. Ei, tem uma música do Jason Lee. Eu vejo galopados cavalos, vejo o leão, ouço galopados cavalos. Lembra? Ouço o leão rugir. Eu, quando estava escrevendo esse texto, eu confesso aos irmãos que na hora eu imaginei essa música e dizendo: Senhor,
libera os cavalos. Quem já viu aqueles filmes épicos, quando vocês estão enfrentando uma batalha, ou quando eles estão enfrentando uma guerra, aqueles filmes épicos, eles estão enfrentando uma guerra, de repente eles percebem que já estão quase perdendo, mas eles olham para o lado, vêm os companheiros de guerra deles, montados em seus cavalos, e na hora, os cavalos já vêm soprando. Por quê? Porque os cavalos já estão prontos para a guerra. Eu não sei se você está igual a mim, mas Deus vai soltar a porta dos cavalos. Nós estamos entrando em batalha e vamos enfrentar essa guerra. Por quê? Porque os cavalos já estão vindo. Quantos creem? Ei, eu sinto galopar nos cavalos. Por quê? 2025 é ano de vencer batalhas. Quem crê, quem crê, quem crê? Quem crê, quem crê? Faz barulho aí! Vamos entrar em guerra! Ai, vamos receber! Eu sinto galopar dos cavalos aqui! Se prepare para a batalha! Se prepare para a batalha! Já assistiu aqueles filmes? Quando os cavalos é para descansar. É o cavalo. Me ajuda, Jesus. Tira uns quilos aqui. Tranquilinho. Ei, irmão, desculpa fazer isso, mas eu gosto muito de um filme. Já assisti ele umas 10 vezes. O Rei Arthur, o antigo, o antigão. Rei Arthur antigo. Ele fala: todos vocês estão livres. E ele fica sozinho. Lembra? Rei Arthur livre, sozinho, sentado no seu cavalo com um estandarte na mão. Eu lembrei dessa cena agora. E os amigos dele vão indo embora. Os saxões estão vindo para derrotar todo mundo, mas só ficou Arthur. Um amigo dele está indo embora e ele grita: Arthur! Esse filme é muito louco. Desculpa fazer essa comparação, mas esse filme é muito louco. E eles estão indo embora e Arthur está sozinho. E os saxões vêm para a guerra, tocando os tambores. Bum, 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 bum. Desse jeito. E vindo para a guerra. Os caras indo embora. Os cavalos começam a ficar agitados. O cavalo está indo embora. E o cavalo vira por causa do som da guerra. O cavalo quer voltar para a batalha. Porque cavalo é sinônimo no Velho Testamento de guerra. O cavalo quer voltar para a guerra. Eles estão segurando o cavalo, puxando a rédea e tentando fazer o cavalo ir para frente. Mas o barulho dos saxões chama o cavalo de volta para a guerra. Aí eles começam a olhar um para o outro. Lembra dessa cena? Eles olham um para o outro. Um olha para o arqueiro, o outro olha para aquele que tem a espada. E eles só olham um para o outro dizendo assim: nós estamos livres, mas nós fomos chamados para a guerra. Somos livres, mas fomos chamados para a batalha. Eles olham para o outro e ele só solta a rédea do cavalo. E o cavalo começa a voltar para o meio da batalha. Ei, irmão, nós somos livres. E quando vier uma batalha, que os tambores estiverem tocando contra nós, que o inimigo estiver vindo contra nós, clame pela porta de Neemias, capítulo 3, versículo 28. A porta dos cavalos. O Deus da guerra está vindo. Eu sinto galopar dos cavalos. Eu sinto o leão rugir, como diz a música de Judson. Ei, Deus está abrindo portas nesta noite. 2025 vai ser ano de luta, ano de guerra, mas Deus está abrindo a porta dos cavalos. Que porta é essa, pastor? A porta das guerras, que eu deveria enfrentá-las
batalhas, mas o Senhor enfrentará por mim. O Senhor enfrentará por mim. Chacoalha ele que está do seu lado aí. Dá um bicudo na canela dele. Não, não dá não, que ele é visitante. Não dá um bicudo não, mas chacoalha ele. Puxa o cabelo dele. Não, 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 não puxa não, não puxa não. Fala pra ele: 2025 é ano de vencer batalhas. É ano de vencer guerras. Eu sinto galopados cavalos. Sinto galopados cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, clamando pra guerra. Sinto galopados cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, chamando pra guerra. Sinto galopados cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, chamando pra guerra. Segura, senta, calma, dona. Vai ser tranquilo hoje, de boa. Ei, aqui não dá pra ser tranquilo nessa igreja. Juízes capítulo 7, segura, cala a boca. Vai gritar na tua casa? Aqui é a tua casa. Juízes capítulo 7. Não estranha não, viu? Você está visitando a gente hoje? Seja bem-vindo. Esse povo aqui é doido. Hã? Você também é? Então está no lugar certo. O mais tranquilo aqui é o pastor. O pastor é o mais tranquilo. Eles que ficam fazendo isso e eu me empolgo. Calma, pastor. Me dá um minuto. Galopa aí, galopa aí. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, Vejo fogo nas tochas, chamando pra guerra. Eu sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, chamando pra guerra. Calma aí, toda hora meu relógio, ambiente barulhento, ambiente barulhento, ambiente barulhento. Calma aí, olha para mim. Juízes capítulo de número 7. Eu ainda estou na porta dos cavalos. Falta 2 ainda. Calma aí. Juízes capítulo 7. Capítulo 6, Deus aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão diz: comigo? Sou o menor da minha casa. Minha família é a menor da tribo de Israel. Sou da menor tribo de Benjamim. Olhe para mim. A Bíblia diz que o Senhor deu autoridade para Gideão. E disse: Gideão, prepara os homens para a batalha. Prepara os homens para a guerra. Prepara os homens para a guerra.
Os inimigos de Gideão, capítulo 8 de Juízes. Capítulo 6, Deus chama Gideão. Capítulo 8 de Juízes, dizem que os inimigos eram 135 mil soldados. Capítulo 7 de Juízes, a Bíblia diz que Deus falou para Gideão: chama os homens para a batalha. Vem 32 mil homens. 32 mil homens. Deus disse para Gideão: é muito. 135 por 32 dá 4 homens e meio para cada. Pode somar. 4 homens e meio para cada. Aí, Leônidas, para de se meter nessas confusões, Leônidas. Usar a rua aí, né? Aí, Leônidas, essa confusão é tua. 32 mil. E sabe o que a Bíblia diz? Deus falou para ele: manda os covardes e os medrosos voltarem para casa. Manda o quê? Livro de Apocalipse. Acha o texto para mim, Miss, por favor. A Miss e os cabeção aí, Diogo. Apocalipse, quando a Bíblia diz que os medrosos e os covardes não herdarão o reino dos céus. 21 alguma coisa. 21:8 de Apocalipse. Covarde e medroso não herda o reino dos céus. Não herda o reino dos céus. Então volta os covardes e medrosos. Voltaram quantos? Voltaram 22 mil covardes e medrosos. Voltaram 22 mil covardes e medrosos. Ficaram quantos? 10 mil. 10 mil contra 135. 13 homens e meio para cada. Deus disse: ainda tem muito. Leva eles agora para a beira do rio. Há uma controvérsia nesse texto. Não vou entrar nessa briga de que lambe igual cão, de que joga água na boca. Os teólogos arrumam cada briga, mas leva eles para a beira do rio. Lá só 300 passaram pela prova. Quantos? 300. Aí, Leônidas, é 135 mil contra 300. Para de arrumar essas confusão. A conta não fecha. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para a guerra. Gideão chama eles e diz: 100 fica de um lado, 100 fica do outro e 100 do outro. Vamos fazer um triângulo. 100, 100, 100. Os inimigos estão num vale. 135 mil estava onde? No vale. E a Bíblia diz que eles pegam uma tocha e pegam um vaso de barro. Deixa eu abrir um parênteses. Olhe para quem está do seu lado. Diga para ele: tu és vaso de quê? De barro. Computador. Vaso de barro. Pega cada um vaso e acende uma tocha. E nós vamos ficar em cima, os inimigos no vale, e nós lá em cima. Na hora que nós chegarmos lá, Gideão vai gritar pelo Senhor e por Gideão. O que a gente vai fazer? Vai quebrar o barro. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? De novo, fala para quem está do seu lado, diga: você é vaso de barro. Vai fazer o quê? Capítulo de número 18 do livro de Jeremias, a Bíblia diz que nós somos vasos na mão do oleiro. Calma, não mata ele agora não. Agora, a Bíblia diz que quando quebra o vaso, mostra o fogo. Quando quebra o vaso, tem gente que precisa ser quebrado para mostrar o que tem dentro dele. Uma chama está em você. Mas volta para cá, não vou entrar nesse texto não. Agora a Bíblia diz que eles estão lá
E a única coisa que eles têm que fazer é o quê? Gritar. O que eles têm que fazer? Mais nada. Vamos todos gritarem pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Quando nós quebrarmos o vaso e levantarmos as tochas, 135 mil homens no vale. Eles olham para um lado, tem um monte de homens com tocha na mão, gritando. Olha para o outro lado, tem mais um monte com tocha na mão, gritando. Olha para o outro lado, tem mais um monte com tocha na mão, gritando. Eles nem sabiam que era só 300. Eles eram 135 mil. O que eles fizeram? Puxaram suas espadas, pegaram suas lanças. Ao invés deles irem subindo para enfrentar os inimigos que estavam lá, que era Gideão com os 300, eles começaram a correr para um lado e para o outro com medo. E quando eles corriam de medo, a Bíblia diz que eles se matavam. Um passava a espada no outro, o outro a lança no outro. E eles fazendo só o quê? Gritando. Pelo Senhor e por Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Eles ganharam a guerra como? Como que eles ganharam a guerra? Como que eles ganharam a guerra? Gritando. É por isso que essa igreja é louca. É guerra assim, vocês vão vencer? Vai nada. Vai nada. A Bíblia diz que eles começaram a fazer barulho. Ei, irmão, se tem uma coisa que a gente não pode ser, é só barulhento. Porque crente que faz barulho não bota o inimigo para correr. Crente barulhento não bota o inimigo para correr. O que bota o inimigo para correr é vaso quebrado e tocha acesa. Crente barulhento não bota o inimigo para correr. O que bota o inimigo para correr é vaso quebrado e tocha acesa. Aí tu pode gritar. Aí quando o vaso está quebrado e a tocha está acesa, aí você pode gritar. Então eu quero profetizar nessa noite. 2025 é o ano de vaso quebrado, de tocha acesa e de grito de vitória. Vaso quebrado, tocha acesa, grito de vitória. Vaso quebrado, tocha acesa, grito de vitória. Quando o diabo vier contra nós, nós vamos gritar em nome do Senhor dos Exércitos. Esta guerra já está vencida. Eu profetizo o ano de 2025. Vamos vencer as guerras que virão contra nós. Se você crê, grita aí, grita aí, grita aí. Deixa eu sair da porta dos cavalos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. A Bíblia diz que nós temos que lembrar que nós somos soldados de Cristo. Somos o quê? Soldados. Soldado está sempre preparado para a guerra. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo de número 6, que nós temos que estarmos equipados com as armaduras de Deus como bons soldados. Então 2025 nós estaremos preparados para a batalha. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Deixa eu correr, senão não cabe essas portas. É porta demais. 9ª porta, versículo 29. 3 de Neemias, versículo 29. Porta de número 9. Quem está aqui, diga bem. Porta de número 9. Vamos lá. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imé, defronte a sua casa. E depois dele, Semaias, filho de quem? É cada nome desse tem um significado, mas a gente ia levar muito tempo. Filho de Secanias, guarda da porta. Que porta é essa? Pastor, que negócio é esse? Que porta oriental é essa, pastor? Essa porta oriental, ela ficava ao leste
da área do templo que era localizado na atual porta dourada que vocês enxergam hoje na televisão. Agora presta atenção, o povo entrava por essa porta. E qual era o caminho que essa porta dava? Essa porta levava ao altar de adoração e de sacrifícios a Deus. Que porta é essa, pastor? Porta que leva ao altar de adoração. Que porta é essa? Porta que leva o quê? Que leva o quê? Escute, eu vou ter que correr, porque agora que eu acabei de ver o horário e não vai dar tempo de falar muito sobre isso. Mas essa porta oriental, ela aponta para a volta de Cristo. É muita coisa, a não ser que eu deixe para a semana que vem falar de novo de porta. Mas vamos encerrar 2024 com essas portas. Essa porta aponta para a volta de Cristo. Por quê, pastor? A Bíblia diz no capítulo de número 14 do livro de João, que o Senhor vem para os seus. O Senhor vem para quem? Para os seus. A Bíblia também diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que depois o Senhor vem com os seus. Primeiro ele vem para os seus e depois ele vem com os seus. Aqui a Bíblia está falando, me ajuda aí, missionária, do arrebatamento da igreja, e depois nós voltaremos para reinar com Cristo Jesus. Agora presta atenção, quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia diz que ele aparecerá como a brilhante estrela da manhã. Malaquias capítulo de número 4 e versículo de número 2. Agora abre um texto aqui para mim, no livro de Ezequiel, capítulo de número 44, versículo 1 e 2. Ezequiel 44, 1 e 2. Eu estou correndo por causa do tempo. Vamos lá. Então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para onde? Que olha para onde? Nós estamos falando de qual porta? A porta do Oriente. Que olha para o Oriente. A qual estava? Essa porta estava? Versículo de número 2, bem alto, 1, 2, 3. Isso aqui é muito louco, e eu não vou entrar não, porque tem muita escatologia nesse negócio aqui, mas eu vou falar algo simples para você entender. Essa porta é a porta de Marcos, capítulo de número 11, quando a Bíblia diz que o Senhor mandou os discípulos procurar um jumentinho, e ele iria entrar pelas portas de Jerusalém, montado no jumentinho. Então que porta é essa, pastor? Essa é a porta que o Senhor entrou por ela, montado no jumentinho, e ela se fechou. Agora a Bíblia diz que ela se abrirá de novo quando o Senhor voltar em Jerusalém, montado no seu cavalo branco. Preste atenção, essa porta só entrará por ela aqueles que já são escolhidos do Senhor. Tu é escolhido do Senhor? Quem é? Quem é escolhido do Senhor? A Bíblia diz que essa porta está aberta para todos nós. Que porta é essa, pastor? Se você olhar hoje para Jerusalém, essa porta, ela permanece fechada. Mas a Bíblia diz que o Senhor descerá dos céus e pisará no Monte das Oliveiras e passará por essa porta. Ei, irmãos, quem vai estar com ele? Quem? Só quem vai ser arrebatado. Quem vai? Ou tu está na igreja só para receber uma bênção, ou tu está na igreja só para receber algo do Senhor. Se tu está aqui para ir para o céu, pode se preparar, que essa porta será aberta para mim e para você. Quantos creem nisso? Décima porta, eu disse que não vou entrar muito nisso, porque não vai dar tempo, que nós já estamos indo para o final já. Décima porta, que porta é, pastor? Versículo 31, Neemias capítulo 3, versículo 31.
eu tenho que fechar essas portas hoje, senão domingo que vem ninguém aguenta mais porta. Versículo de número 31 do livro de Neemias. Todos bem alto. 1, 2, 3. Anota aí, 10ª porta. Que porta é? Que porta é? Que porta é essa, pastor? Vou dizer, essa porta ficava no hebraico, a porta da guarda significa a porta da nomeação. A porta da guarda é o quê? A porta da nomeação, ou porta da ordenação, ou porta de uma posição digna. Porta da nomeação, porta da ordenação, ou porta de uma posição digna. Essa é a porta que Deus vai abrir para nós. Essa porta, ela significa o que, pastor? Ela significa uma posição de chamado de Deus para as nossas vidas. Eu poderia falar sobre essas portas em sequências diferentes. Mas por que essa porta ficou por último? Além de ser o último versículo, essa porta ficou também porque é uma porta que eu preciso falar isso para os irmãos. O ano de 2025, nós nomeamos esta casa, vai trabalhar como o ano do acrescentar. O ano de quê? O ano de quê? Do acrescentar. Agora, o que nós precisamos entender? A Bíblia diz que o Senhor nos nomeou. Livro de João, Livro de João, capítulo de número 15 e versículo de número 16. A Bíblia diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, o ano de 2025, nós teremos essa porta aberta para nós. Que porta é essa, pastor? A porta da nomeação e da ordenação. O ano de 2025 é o ano que nós iremos levantar mais líderes nesta casa. Eu quero a mesma empolgação dos cavalos. É o ano que nós iremos levantar mais líderes de células nessa casa. É o ano que iremos nomear mais discipuladores nesta casa. Novos pastores serão nomeados nesta igreja. Essas cadeiras vazias, apesar de que nós temos muitas vazias hoje porque muitos estão viajando, mas essas cadeiras que nós abrimos aquele lado ali vazias ainda, elas serão preenchidas, porque nós iremos fazer com que essa porta aberta sobre nós, iremos usar a nomeação e a ordenação que o Senhor nos designou, e iremos levantar vidas nesta casa, ganhar almas nesta igreja. Essa porta significa que o Senhor está delegando a nós responsabilidades para passar por ela. O que o Senhor quer dizer para nós? Não tenha medo, porque o Senhor te capacitará para que você passe por esta porta e comece a viver o seu chamado ministerial nesta igreja. Olhe para mim, por favor. Não existe esse negócio de eu ter medo de pregar. Pastor, eu não sei pregar. Eu queria pregar igual o senhor. Preste atenção. Cada um prega de um jeito. Aqui nós temos vários pregadores nessa igreja. Cada um tem um jeito de pregar. O meu jeito é único. Esse é eu pregando. Eu já tentei pregar de outro jeito. Eu até tento. Eu falo, gente, hoje eu vou pregar igual o pastor Tiago. Aqui. Só no máximo que ele anda é assim. É só aqui e aqui. Então eu quero ler com os irmãos. Eu não dou conta. Eu já tentei,
Não é eu já tentei pregar igual outros aqui na igreja, mas cada um tem o seu jeito de pregar, cada um tem o seu jeito de falar. Mas o que eu quero que você entenda é que Deus está nomeando você para que você pregue o evangelho, porque você é designado para isso. É o ano em que essa igreja vai ganhar mais almas do que em 2024. Olhe para mim, irmãos. Eu acho que esse ano de 2024, eu quero aproveitar já esse tempo e agradecer todos os irmãos que se empenharam nesse ano. Claro que nós ainda teremos culto da virada terça-feira, mas todos os irmãos que trabalharam incansavelmente nos domingos dessa casa. Eu acho que não tem uma igreja nessa cidade que ganhou mais gente do que nós em 2024. Nós tivemos aqui 2 meses, se eu não me engano, setembro e outubro. Nós tivemos 113 pessoas aceitando Jesus em 2 meses. Nós tivemos muita salvação de almas. Mas 2025, eu queria pedir para você, por favor, bote a mão no ombro de quem está do seu lado. Bote a mão no ombro dele. Isso. Fala para ela assim, ó. Desperta todos os seus amigos, familiares, precisam conhecer esta casa. Eu vou te pedir uma coisa, não estou sendo demagogo, não estou sendo soberbo, não me tenha por nada, mas eu quero te pedir uma coisa, vir uma vez, é só uma vez. Eu quero que você traga para que eles venham, porque quando chegar aqui, há uma unção neste lugar. Tem crente doido nessa casa. O céu está redondinho aqui dentro. Sabe o que eu digo para os irmãos? Não vou dizer de onde tu é não. Sabe o que eu digo para eles? Nem vem visitar. Nem vem. Se vier uma vez e a segunda vez, aí eu vou ter problema. Mas Deus falou para mim, e eu vou repetir o que Deus falou, e pode gravar o que eu estou falando. Se tiver um crente desviado em Marabá, um crente desativado em Marabá, que não tem uma igreja para ele congregar, Deus vai trazer ele para cá, e nós vamos ativar ele, nós vamos injetar nele unção e poder, e nós iremos ativar esses crentes. Todo crente que tiver desativado nessa cidade e não tiver congregando, antes que os pastores zangam comigo, que tiver desativado, levanta a mão, fala comigo: Senhor Jesus, eu concordo com a oração do meu pastor. Se tiver um crente desativado em Marabá, só vem para ICB, porque aqui a porta da guarda está